Eu tenho lido com muita frequência, você deve ter lido também, como a gente que trabalha em home office está cansado, estressado, com dor, nervoso, triste, deprimido. Pois é, isso tem me horrorizado e acho que está todo mundo sentindo muita dor. Dor de alma, dor de corpo, dor de preocupação. Pois é, como preocupação, futuro, incerto, quando termina essa história toda, eu não sei responder. Mas eu tenho certeza que o trabalho home office não vai mais, né, acabar, porque a gente que sempre sonhou, né, em trabalhar em casa, em trabalhar mais à vontade, em não precisar gastar o tempo indo, né, perdendo tempo no trânsito. Então esse nosso sonho antigo deu certo. Mas o que está acontecendo com a nossa postura em casa? Lá no escritório, lá, né, na empresa, a gente cuidava um pouco mais da nossa postura maravilhosamente. A gente, né, claro, a gente estava todo chique, trabalhando, tinham pessoas olhando. E em casa não está acontecendo isso. Por isso que as pessoas estão em casa com mais dor. Ok, à vontade de roupa, sem sapato, mas com mais dor. Então eu quero falar um pouco para vocês como é que a gente evita essas dores, tá? Eu não sou fisioterapeuta, minha área é comunicação, mas como eu sempre digo, né, há 40 anos que eu estudo a postura para entender como é que a postura facilita a comunicação, então me apaixonei por esse assunto de postura. Não sou fisioterapeuta. O ideal é que nós tivéssemos um computador grandão assim, mas são poucas pessoas, só os que mexem com vídeos, né, essa tela grande, porque a maioria de nós no home office, né, estamos trabalhando num pequeno note. Então, o ideal seria este grandão, né, o teclado aqui e o olho aqui, olha. O olho na altura, a tela, né, a tela na altura do olho. Então, olha só. A tela na altura do olho faz com que a minha nuca esteja certinha. Agora, ok, isso é o ideal, mas pouco real. Aqui está um pequeno note, igual, né, o que você tem em casa, igual o que todo mundo tem em casa. Ele é pequenininho. Sendo pequenininho, para a gente poder ler, a nossa cabeça tem que abaixar. Ao abaixar a cabeça, a gente vai entortando, Aí, na parte da manhã, a gente ainda está só com a nuca torta. As costas ainda tá, né, mais ou menos direito. Ao final do dia, meio-dia, na hora do almoço a gente já está cansado. E a coluninha vai cansando, Os mais jovenzinhos, lá por algum horário, já sentam assim, ó você em casa, ó, trabalhando e assim, ó, olha a sua coluna, beleza, de vez em quando dá essa mudada, pode, mas ficar o dia inteiro assim, à noitinha, você vai ter uma dor enorme aqui, enorme, porque você tá todo torto, todo fora do lugar. Para um computador funcionar, para um note funcionar, para uma parede não cair, ela é toda reta, senão a parede cai, o computador, se não estiver reto, se não for reto, não funciona. Então, a mesma coisa com o nosso corpo, é exatamente um computador, é exatamente uma casa, tem que estar em linhas retas. Porque quando a gente não está na linha reta, a gente vai ter dor. Quando a gente não está em linha reta, a gente também vai ter dor. Então eu quero te dar algumas dicas. De novo, eu não sou fisioterapeuta, apenas fiz vários cursos de postura para poder facilitar a comunicação. Então, criatura, preste atenção. Só estou te dando algumas dicas para você não sentir dor. Então, olha só. Primeira dica é o seguinte. A gente já veio da fábrica com 2 almofadas. As nádegas. Então, use essas nádegas com propriedade, Uma dica que eu quero te dar é o pé. Quando o pé fica no chão, a gente fica fazendo muita força aqui, e aí vai doer. Então, minha sugestão, minha dica, porque funciona, coloque o pé um pouquinho mais alto. Olha só, eu estou usando o pé da cadeira, né?
para ficar um pouco mais alta. Ao ficar um pouco mais alta, eu tiro a tensão desta região e ponho força na perna. Eu sempre digo em todos os meus vídeos, quem tem que fazer força no corpo não é a coluna, é a pernoca. Ó, a perna tem que fazer força. Então, você tem lá um load pequeno, não fique assim, você vai ter dor, suba os pezinhos e empine um pouco o bumbum. Essa dica é maravilhosa. Venha mais na ponta da cadeira e empine esta região, olha. Olha, vai te doer, vai doer menos. Tá muito tensionado essa região, tá alongada essa região. Aliás, aconselho você procurar aí na internet o Dr. Alexander sobre postura. Era um americano já falecido que trabalhava com postura para músicos e é muito simples. Tem umas imagens, tem umas imagens em que um pianista, por exemplo, tem que tocar com a coluna reta. Um guitarrista tem que tocar com a coluna reta. Todos os músicos, se não cuidarem da postura, vão ter tendinite, dor e aí não vão poder fazer show. A mesma coisa a mesma coisa no seu trabalho home office. Então, põe os pés mais levantados, serve uma caixa de sapato, serve uns livros. E outra coisa, ponta da cadeira, porque assim a gente está nos isquios e empine um pouco o peito, porque assim a sua nuca não vai estar tão tensionada. Uma outra coisa que eu aconselho, coloque algum livro embaixo do seu note, porque aí ele vai subir um pouquinho de patamar, ele vai subir um pouquinho de nível. Ainda não é uma tela grande de um computador, mas já subiu um pouquinho mais para o seu olho. Aí você apoia e trabalha. E vai forçar menos a sua nuca, porque no final do dia dói. Então, essas dicas foram dadas. Agora eu quero te falar como a gente relaxa as costas. Geralmente a frente do corpo faz força e as costas ficam muito tensionadas por causa de má postura, por causa de um monte de erros. Então eu quero te dar uma dica para a cada 2 horas, né, quando você estiver aí no seu trabalho home office, você para relaxar os músculos das costas. Então a primeira dica é mega hiper simples. Olha que simples. Pegue a sua cadeira, deite no chão, mas bem reto. Olha, na dobra do joelho você põe na cadeira, bem na dobra. Não adianta colocar só o pé, porque quando a gente põe o pé, olha aqui, ó, minha mão aqui embaixo, fica a coluna não tá no chão. Então a cadeira, né, tem que estar bem na dobra dos joelhos, porque assim todas as costas, toda a coluna estão travadas no chão. Então, minha sugestão, a cada 1h30, 2, pare o que você está fazendo, estique-se no chão, põe a cadeira e fique assim por 3 minutos, 5 minutos, mas tem que ser feito a cada 1h30, 2. Você vai ver como é maravilhoso para suas costas. Aí de noite não vai estar doendo. Uma outra coisa, já que você está aqui, tá? O que você pode fazer também para distensionar a sua coluna, para não ter dor, é fazer esse alongamento. Ai, é uma delícia. Ai, é tão bom. Sabe por que que é bom? Porque aí você fecha os olhos, você respira, você solta braço, você solta a nuca e é maravilhoso, passa a dor. Então, isso é bem legal. Eu aconselho você a cada 1h30 realmente parar e fazer alongamento. Não é alongamento lá na academia, lá que você tem que fazer 1 hora, não. É só para distensionar todas, né, as costas que fazem uma força enorme, que estão sempre mal cuidadas, que são sempre acabadas. Então, a cada 2 horas, pernoca bem na dobra da cadeira. Se você tem muita dor de cabeça, uma coisa que é bem legal, é o que eu vou fazer agora, hein? Olha só, se você tem muita
dor de cabeça com recorrência, te aconselho a fazer isso. Aprendi com um médico maravilhoso chamado Dr. Ângelo Gaiarsa, faz tempo. Ele aconselha deitados. É a minha companheira de casa. E ela me ensina a importância, do alongar. E ela é muito engraçada, que ela levanta, ela alongou a frente e alongou também a bacia. Ela não é boba, né? Mas senta aí. Então, o que o Dr. Gaiarsa me ensinou foi o seguinte: deita no chão, se você tem dor de cabeça, e levante bem devagar a cabeça, bem devagar mesmo, e levante bem devagar mesmo. E se você fizer isso 3 vezes, a dor de cabeça melhora muito. Olha só, ela não tem faculdade, ela não tem MBA, mas ela alonga, essa é a Lasa. E ela, todas as vezes que ela se movimenta, ela alonga a coluna, ela alonga as pernas. Então, olha só, se você tem um bicho, observe o que seu bicho faz para não ter tensão. Olha lá, ela está alongando, espreguice a cada 1 hora, pare o que você está fazendo e espreguice, porque assim o cansaço sai, ok? Então eram algumas dicas. Para concluir esse vídeo, né, como evitar a dor nas costas, como é que a gente produz mais, não tendo dor. Então, a cada 2 horas, pare o que você está fazendo, espreguice, alongue, deite no chão. A cada 2 horas, vá até a janela, vá olhar a janela. Nesse caminhar, a cabeça, né, se distrai, a cabeça vê uma coisa bonita, os olhos veem uma coisa bonita. Se você não cuidar um pouco das suas dores, você vai também fazer parte da estatística de gente muito estressada, de gente emocionalmente muito tensa, muito triste, muito deprimida, e gente que tem que parar de trabalhar porque está com dor. Cuide-se um pouquinho todos os dias. Não precisa, né, só frequentar academia. Dá para a gente se cuidar em casa, já que é home office, dá também para a gente se cuidar também no home office. Cuide-se, porque senão o nosso corpo não aguenta. Então era isso que eu queria falar. A gente não pode mais só trabalhar em casa e ao final do dia tá cheio de dor, cansaço e tristeza. Pensa nisso, cuide de você, porque eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer nesses novos loucos tempos.